Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 13, versículos 53 a 58. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 6, versículos 1 a 6. Jesus prega em Nazaré. É rejeitado pelos seus. Tendo Jesus concluído estas parábolas, partiu dali para a sua terra, acompanhado dos discípulos. No sábado imediato, começou a ensinar na sinagoga, e muitos ao ouvi-lo se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas, e que sabedoria é esta que lhe foi dada? Que significam tais prodígios operados pela sua mão? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão? E não moram aqui entre nós suas irmãs? Escandalizavam-se, pois, da sua pessoa. Jesus, porém, lhes disse: Um profeta não deixa de receber honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não lhe foi possível operar aí prodígios, apenas curou alguns doentes impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles e em seguida pôs-se a percorrer as aldeias circunvizinhas, ensinando. Número 171. Pelo que respeita aos que eram tidos por irmãos e irmãs de Jesus, pelo que se refere à maternidade humana de Maria e à paternidade humana de José, segundo o modo de ver dos homens, nenhuma explicação mais temos que dar. Já sabeis quem é o Filho pela revelação que vos fizemos da origem espiritual de Jesus, do modo e das condições em que se deu o seu aparecimento na terra, do que foram a gravidez e o parto de Maria, da genealogia do Mestre. Não temos que voltar a esses pontos. Quanto aos versículos 57 deste capítulo 13 de Mateus e versículo 4 do capítulo 6 de Marcos, dizendo: Um profeta não deixa de receber honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, tinha Jesus o intento de lembrar aos que o ouviam o caráter e a missão de profeta que os outros homens lhe davam, pois que aqueles, supondo-o um homem como os demais, nas mesmas condições de faculdades e de poderes que eles, se surpreendiam profundamente com a sabedoria da sua doutrina, com as suas palavras, com os seus ensinamentos e com os fatos que produzia e que eram considerados milagres. Do ponto de vista espírita, essas palavras de Jesus encerram uma reflexão filosófica, cujo valor tendes podido verificar. E não fez lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. Não sabeis que a oposição dos espíritos, encarnados ou não, prejudica a influência que se possa exercer? Jesus, se o quisesse, houvera dominado aquela influência contrária. Mas que é o que conseguiria? Que aqueles espíritos voluntariamente cegos fossem forçados a ver. Eles, porém, se obstinariam em fechar os olhos e desde então passariam a merecer castigo mais severo. Ora, o Mestre, com a doçura do seu coração, jamais provocou a revolta de qualquer espírito a fim de lhe poupar o remorso da falta. E não pôde fazer lá nenhum milagre,
apenas curou alguns poucos doentes impondo-lhes as mãos. Acabamos de dizer que Jesus não pôde fazer milagres porque não quis exercer autoridade sobre os espíritos rebeldes. Assim, não houve impotência, mas ausência de vontade, o que aos olhos dos homens era tido por impossibilidade. Não sucede muitas vezes vos absterdes de fazer uma coisa, de ficardes sem poder executá-la, por se apresentar um obstáculo que não quereis destruir? A versão de Marcos é equivalente à de Mateus. Ambos, em termos que pouco diferem, exprimem a mesma ideia. E Jesus se admirou da incredulidade deles. É este um modo humano de exprimir a impressão, a opinião de homens que não viam no Mestre mais do que um homem igual aos outros. Jesus não tinha que se admirar, nem podia admirar-se da incredulidade dos que o ouviam. Por isso que lia no pensamento de todos, observava os instintos e as tendências dos que compunham a multidão, e via os espíritos que atuavam neles, graças ao livre-arbítrio de cada um, atraídos por aqueles maus instintos, aquelas tendências más. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.